5 minutos para eu falar aqui do livro de Hebreus. Hebreus é um livro muito profundo. Não se sabe quem escreveu, uns falam que foi Paulo, alguns falam que foi um sacerdote, mas afinal de contas quem escreveu sabia muito a respeito do templo, a respeito do andar das coisas e como funcionava o sacrifício. Talvez fosse Paulo, talvez um sacerdote convertido, mas é muito profundo o que ele escreve. Aqui ele fala uma coisa interessante, trazendo à memória o Antigo Testamento, e ele diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Então nós vamos abordar dois pontos aqui. Uma, Jesus que não se envergonha de nos chamar de irmãos, e o segundo ponto, que ele aniquilou o diabo, que eu vi aqui, está escrito aqui. Então Hebreus capítulo 2, o verso 11. Então que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e que ele aniquilou o diabo, que é as duas coisas. E esse primeiro verso, do verso 11, capítulo 2, verso 11, está deixando bem claro aqui, o escritor está dizendo que porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Então quer dizer, Jesus que santifica, como nós que somos santificados, pertencemos a um que é Deus. Porque o que faz Deus se separar? O que faz Deus se afastar? É o pecado. O desejo de Deus é estar em contato com o ser humano todo dia. Ele quer falar com você, ele quer falar comigo. O desejo de Deus é estar falando com a sua criatura, estar passeando por esse mundo como passeava com Adão. Mas o que fez Deus se afastar? O que foi que fez Deus não se comunicar mais? Foi o pecado. Então vocês percebem que quando Adão pecou, Deus se afastou, mas mesmo assim Abel e Caim ainda ouviam a voz de Deus, mesmo Deus não estando presente. Mas quando Caim matou Abel, Deus se afastou mais. E quanto mais o homem pecou, foi obrigando a Deus a ficar cada vez mais distante. É essa que é a grande situação. Mas o desejo de Deus era estar perto, o desejo de Deus era estar junto, mas não dava por causa do quê? Por causa do pecado do homem. Mas aqui fala que tanto aquele que santifica, que é Cristo, como os santificados somos nós, todos nós pertencemos a Deus. Então agora Deus pode estar perto, Deus pode falar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Hoje eu ainda não ouvi a voz de Deus. Não ouvi sim, cheguei na igreja que Deus falou comigo. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, que Deus está falando. Agora, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que estar santificados. Mas como que eu vou estar santificado? Como que a minha santificação vai atrair Deus? Eu vou ser melhor que Moisés, melhor que os profetas? Não tem como. Mas agora eu sou santificado por Cristo. Está entendendo? Então, aquele que me santifica, como o santificado que é eu, como aquele que me santifica que é Cristo, todos eles são um em Deus, naquele que santifica. Isso é maravilhoso. Então, da mesma maneira como Deus tem comunhão com Jesus, tem comunhão conosco. Nós apenas não vemos, não ouvimos e não sentimos, porque nós não temos prática, não temos experiência, damos muito nessa realidade carnal desse mundo, desse momento. Então, a gente não consegue perceber Deus. Mas é essa que é a questão. Então, aqui é interessante falar, porque assim como o que santifica que é Cristo, como os que são santificados somos nós, todos nós somos de um, por cuja causa ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então se percebe que Jesus chamava os discípulos de discípulos. Depois de um tempo, quando ele estava para morrer na cruz, ali no Evangelho de João, depois do capítulo 14, ele fala o quê? Agora não chamo mais de discípulos, nem de apóstolos, agora eu chamo vocês de amigos. E agora ele chama de irmãos, porque agora estava completa a obra. Então agora nós somos irmãos de Cristo, não apenas discípulos, não apenas servos, não discípulos, e nem apenas amigos. Agora somos irmãos de Cristo e herdeiros das coisas celestiais. É muito profunda essa palavra para aquele que está em Cristo. Não perca tempo de estar em Cristo, Você que já está em Cristo, está batizado, toma ceia, não perca tempo de estar com intimidade com Ele, com amizade com Ele, para ser tido como irmão, estar junto com Jesus. Veja essa situação. E daí ele pega assim no verso 14, fala: visto como os filhos, nós, participamos da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, justamente se fez carne e sangue, para que, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem? Isto é, o diabo. Então Jesus, ele aniquilou o diabo. Ele aniquilou o diabo. Então nós somos participantes, somos filhos de Deus, nós somos participantes da carne e do sangue. Assim Jesus também participou da carne e do sangue. Ele teve corpo e sangue. Para quê? Através da sua carne, do seu sangue, igual ao nosso, ele morrendo igual a nós, ele pôde fazer o quê? Aniquilar o diabo. Eu vou ler de novo para você. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, nós participamos, ele também, que é o santificador, que é o irmão mais velho, também por ele participou das mesmas coisas, para que,
pela morte dele, que já tinha carne e sangue como o nosso, aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? O diabo. O diabo tinha o império da morte. Quem morria ia para o inferno, ele mandava, morria para o inferno. Então ele aniquilou o diabo que tinha o império da morte. Então o tempo que já deu 5 minutos. O que é aniquilar? Por exemplo, no meu caso. Mas o diabo não está agindo? O diabo não está por aí operando obras terríveis, pastor? Tá. Então como que ele está aniquilado? É assim, ó. No meu caso, eu passei uma prova muito grande e o meu ministério foi aniquilado. A minha vida, a minha maneira de pregar, de ser, quem eu era, foi aniquilado. Eu continuo aqui, continuo vivendo, continuo pregando, mas não da mesma maneira, devido à prova que eu passei e que ainda posso passar. Isso está me aniquilando, mesmo estando aqui. É igual o diabo está aqui, está operando, ele tem força, sim, mas ele já está aniquilado, ele já não tem mais poder, ele já está julgado, ele já está acabado, porque Cristo aniquilou, certo? Que ele fala aqui, ó. Então, ele tem o império da morte, hoje ele não tem mais, hoje ele está aniquilado, ele não tem mais poder de levar ninguém para o inferno, ele não tem poder de reter ninguém no inferno, porque aquele que quer em Cristo é tido como filho e é salvo. E ele fala aqui, olha, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o medo da morte, as pessoas ficavam ali debaixo da lei, tentando fazer coisas para ser salvo, porque tinha medo. Então Jesus livrou aqueles que, por causa do medo da morte, estavam debaixo de servidão. Então, quer dizer, hoje nós não temos mais medo da morte. Eu tenho medo da maneira que eu vou morrer, mas da morte não, porque Cristo aniquilou o diabo, ele tirou o império da morte. Então hoje eu não sou obrigado a ficar debaixo de servidão mais, porque eu creio e sirvo aquele que me santificou, aquele que me chama de irmão, aquele que me purificou, me colocou como filho de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Deus abençoe.